nós fazemos no final da regressão do livro de Apocalipse, ele diz que essa deveria ser a oração dos seus servos. Ora vem, Senhor Jesus. Diante de um mundo caótico, que tantas situações entristecem, temos a certeza de que o Senhor é a fonte da nossa alegria, é a fonte da nossa vida. Nossa maior realização está em Jesus Cristo. Meus queridos, antes de ler a palavra de Deus, eu quero destacar algumas coisas com os irmãos. Normalmente eu faço ao final do culto, vou fazer agora, porque hoje a programação, as irmãs que vão dar continuidade dela mais tarde também. Então eu queria só destacar algumas coisas que eu preciso fazer isso com os irmãos. Primeira delas, lembrar as reuniões das senhoras, toda terça-feira às 20 horas, logo após o culto de oração. O culto de oração na terça-feira, 19 horas. Nessa semana haverá um culto de gratidão na casa da irmã Maria José Rodrigues. A Maria José mora ali na Vila Aparecida, pertinho da White Martins, na Rua 4. A José Walter está disponível para orientar os irmãos, para conduzir. No próximo sábado, o culto será às 18 horas e 30 minutos. Então, ela pediu para o culto fosse um pouco mais cedo. Então, nós vamos fazer lá a celebração dos 80 anos de vida da nossa irmã. Também quero lembrar aos irmãos, toda quinta-feira, às 20 horas, nós temos um encontro online, um encontro de estudo da Palavra de Deus, momento de comunhão através da internet. Então, se você tem interesse em aprender um pouco mais da Palavra de Deus, na sua casa mesmo, ou no seu trabalho, sem precisar locomover até aqui ao templo, você pode fazer isso através do seu celular ou do seu computador, na sua casa mesmo. Então, se você tem interesse, depois só me procurar, passar o seu número de WhatsApp e a gente vai te orientar como participar. Não é um encontro exclusivo para membros da igreja, para todas as pessoas que desejarem fazer isso. E nesse próximo final de semana, nós, eu diria, não estaremos aqui. Miremazinha, o Jani também, nós estarão aqui, estaremos juntos no compromisso no Vale do Aço e Coronel Feliciano. Então fica a informação dos irmãos, e o culto da Maria José está sob a seminário do pastor José Walter e pastor Paulo Marcos. Estarão à frente do culto ali no próximo sábado. Vamos ouvir mais uma canção? Raquel, podemos ouvir mais uma? Então vamos ouvir, vamos adorar a Deus junto com a nossa irmã, e depois então nós lemos a palavra de Deus. Senhor, Ele nos escuta quando nós clamamos, né? E nós cremos que Ele é a cura, que Ele é a vida. Os irmãos que souberem, sintam-se à vontade para nos acompanhar. Esse aqui é meu filho. Ele falou muito bem, né? Tiago, desde os 7 anos ele toca, então ele toca violão, guitarra, bateria, piano. Ele é quase um músico sozinho, né? Quase tem uma banda sozinho. Mas é uma alegria muito grande. Eu canto desde pequenininha. E hoje tem o meu filho me acompanhando, gente. É uma honra muito grande. Então, assim, peço aos irmãos que orem por ele, para que ele continue firme na presença do Senhor. O Mateus também, meu sobrinho, daí firme, e que Deus conserve os adolescentes e os jovens, né? Porque hoje tem se afastado muito da presença do Senhor. Me escutas quando clamo e acalma o meu pensar. Me
Lucas capítulo 24. Lucas capítulo 24, a partir do versículo de número 13.
Nós vamos conversar sobre os nossos amigos e a importância de nós termos um amigo presente conosco em todas as horas da nossa vida. Quem é esse amigo? O que ele faz em nós e por nós? Lucas 24, a partir do versículo de número 13, diz assim: E eis que no mesmo dia iam dois deles, ou dois discípulos de Jesus, para uma aldeia que distava de Jerusalém 60 estádios, 11 quilômetros de distância, cujo nome era Emaús, e iam falando entre si de tudo aquilo que havia sucedido. Aconteceu que, indo eles falando entre si e fazendo perguntas um ao outro, o mesmo Jesus se aproximou e ia com eles. Mas os olhos deles estavam como que fechados, para que não o conhecessem. Ele lhes disse: Que palavras são essas, e caminhando trocais entre vós, e por que estáis tristes? Respondendo um cujo nome era Cleopas, disse-lhe: És tu só peregrino em Jerusalém, e não sabes as coisas que nela têm sucedido nesses dias? Ele lhes perguntou: Quais? E eles lhe disseram: Mas que dizem respeito a Jesus Nazareno, que foi profeta, poderoso em obras e palavras diante de Deus e de todo o povo. Como os principais sacerdotes e os nossos príncipes o entregaram à condenação de morte e o crucificaram. Nós esperávamos que fosse ele o que remisse Israel, mas agora, sobre tudo isso, já é o terceiro dia desde que essas coisas aconteceram. É verdade que também algumas mulheres dentre nós nos maravilharam, as quais de madrugada foram ao sepulcro e, não achando o corpo, voltaram dizendo que também tinham visto uma visão de anjos que dizem que ele vive. E alguns dos que estavam conosco foram ao sepulcro e acharam ser assim como as mulheres haviam dito, porém a ele não viram. Ele lhes disse: honestos e tardos de coração para crer tudo o que os profetas disseram. Porventura não convinha que o Cristo padecesse estas coisas e entrasse na sua glória? Começando por Moisés e por todos os profetas, explicava-lhes o que dele se achava em todas as Escrituras. E chegando à aldeia para onde iam, ele fez como que ia para mais longe, e eles o constrangeram, dizendo: Fique conosco, já é tarde. E já declinou o dia, e entrou para ficar com eles. Aconteceu que, estando com eles à mesa, tomando pão, o abençoou, partiu e lhe deu. Abriram-se então os olhos, e o conheceram, e ele desapareceu-lhes. E disseram um para o outro: Porventura não ardia em nós o nosso coração, quando pelo caminho nos falava, e quando nos abria as Escrituras? E na mesma hora, levantando-se, tornaram para Jerusalém, e acharam congregados os 11, e os que estavam com eles, os quais diziam: Ressuscitou verdadeiramente o Senhor, já apareceu a Simão. E eles lhes contaram o que lhes acontecera no caminho, e como deles foi conhecido do partir do pão. Até o versículo 35. Senhor, nos dê graça para entender a Tua palavra nesta noite. Prepara, Deus, o nosso coração para receber aquilo que o Senhor tem para nos ensinar. Que nós tenhamos a nossa mente completamente desvinculada de qualquer outra coisa que possa tirar a atenção do Senhor. Que o Senhor possa falar ao nosso coração, à nossa vida, e nesta noite, por meio da Tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Meus queridos, a Bíblia nos ensina que a amizade é um bem precioso, que a amizade é um bem que nós precisamos valorizar. Amigos verdadeiros, aprendemos sempre na nossa caminhada que eles não só fazem companhia para nós, mas os amigos também nos ajudam, nos aconselham, nos consolam, nos fortalecem.
nos corrige, nos admoestam. Nós entendemos que essa capacidade de nutrir esta amizade é uma expressão do amor de Deus em nós. Porque, meus queridos, nós não fomos feitos pelo Senhor para vivermos sozinhos. Desde o início, quando Deus criou o homem, Ele já deixou claro que o homem precisava viver em sociedade. E nós aprendemos isso através da nossa caminhada, que nós precisamos uns dos outros. Precisamos de pessoas, mas pessoas que nós tenhamos um vínculo maior, uma amizade verdadeira. Precisamos de união que possa fortalecer a relação entre as pessoas. Então nós aprendemos tudo isso também através da palavra de Deus para nós também. A Bíblia nos registra a importância da amizade para cada um de nós. Ela nos ensina que Jesus é o nosso maior amigo. Em João capítulo 15, versículos 12 e 13, Jesus diz assim: olha, o meu mandamento é este. Observe, que Jesus está dizendo que é mandamento. Mandamento é ordem para se cumprir. Que vos ameis uns aos outros. E ele diz: qual é a medida desse amor? Assim como eu vos amei. Ninguém tem maior amor do que este, de dar a alguém a sua vida pelos seus amigos. Meus queridos, quando nós entendemos quem é Jesus Cristo na nossa vida, e sabemos e aprendemos que nós somos contados por Ele como seus amigos, isso traz uma infinitude de bênçãos para a nossa vida. E isso, por causa disso, a Bíblia nos ensina que nós temos pessoas que convivemos com elas, mas tem alguns que são mais próximos de nós. A gente tem um texto em Provérbios capítulo 18, versículo 24, que nos lembra que nós podemos ter muitas pessoas conhecidas, pessoas com quem nós nos damos bem, mas um amigo verdadeiro é uma pessoa muito chegada a nós. Ele diz assim: o homem que tem muitos amigos pode congratular-se. Algumas traduções trazem aí a palavra que muitos amigos podem levá-lo também à ruína. Mas o importante aqui é nós enfatizarmos o final do versículo. Ele diz o seguinte: mas há amigo que nós temos, que ele é mais chegado a nós do que o próprio irmão nosso, o irmão carnal. Pessoas que estão conosco, nos influenciam, nos ajudam. Meus queridos, entender que a verdadeira amizade, ela não vai acabar nunca, ela vai durar para sempre. E a Bíblia fala sobre algumas características dessa amizade que nós temos com as pessoas. Ela fala sobre a característica do amor pelos nossos amigos. Provérbios capítulo 17, versículo 17, diz assim: que em todo tempo ama o amigo, e na angústia nasce o irmão. A amizade se torna tão intensa que ela passa a ser como algo que tenha em nós e no outro a circulação, o mesmo DNA um do outro, devido à intensidade do relacionamento, da nossa dificuldade. Quando nessa angústia, na dificuldade, nós temos esse alguém conosco. Uma segunda característica da amizade é a união. Eclesiastes 4:12 diz assim, mostra que os amigos gostam de estar juntos, defendem também um ao outro. Veja que diz a primeira parte desse texto: e se alguém quiser prevalecer contra um, o que diz? Os dois lhe resistirão. Há uma cumplicidade, é uma cumplicidade tão grande entre os amigos, que isso cria um vínculo de unidade muito grande. Mas também
na amizade há algo também muito forte, que é a honestidade. Amigos são honestos. E, meus queridos, quando deixa de haver honestidade e a mentira entre duas pessoas que são amigas, a mentira, ela pode destruir essa amizade. Mas quando há honestidade, isso vai fortalecer essa amizade, mesmo que seja necessário nessa amizade ouvir coisas que o outro não gostaria de ouvir. Mas se você tem essa honestidade com ele, você quer o melhor dele, você vai fazer isso. Por isso que Provérbios vai dizer, Salomão vai dizer sobre isso, em Provérbios 27, versículos 5 e 6, ele diz assim: olha, melhor é a repreensão aberta do que o amor encoberto. Melhor a repreensão aberta. Fiéis são as feridas feitas por aquele que ama, mas os beijos daquele que não te ama, que te aborrece, são enganosos. Então ele chama a atenção para vivermos então amizades com honestidade, a ponto de, se precisar repreender, precisar corrigir, precisar mostrar ao outro as dificuldades que ele está vivendo nela, você tem coragem de fazer isso sem medo, sem temor qualquer, e sendo ele um amigo verdadeiro, ele vai entender essa sua expressão de amor para com ele. Mas também Provérbios 27:10 diz que o verdadeiro amigo, ele vai ajudar o outro quando ele passa por dificuldades, por problemas. Veja Provérbios 27:10, diz assim: não abandones o teu amigo, e nem o amigo do teu pai, nem entre na casa de teu irmão no dia da adversidade. Melhor o vizinho perto do que o irmão longe. Vejam, não abandones o teu amigo, não importa a circunstância. Você ter esse amigo, você tem uma ajuda constante. Mas também uma última característica é a característica da confiança que se há entre as pessoas que são amigos verdadeiros. Então, amizade verdadeira, não há lugar para inveja, para fofoca, para traição. O amigo verdadeiro, ele pode não ser perfeito, que ninguém o é, mas é uma pessoa que é de confiança. É o que diz Provérbios 16:28. Diz assim: o homem perverso é aquele que levanta contendas, e aquela pessoa que semeia, que é difamador, ele vai separar os amigos. Então você tem que ter cuidado com em quem você confia. Confie verdadeiramente naqueles que são seu amigo. Então, muito bem, então nós vimos até aqui algumas características e o significado de termos amizade, termos amigos. Mas nós temos também uma outra característica na nossa vida quando nós olhamos para a amizade dentro do contexto daquilo que é e como é Jesus para cada um de nós. Então, o texto que nós lemos de João capítulo 15, Jesus vai nos dizer que Ele deu a sua vida como nosso amigo. Então Jesus nos chama de seus amigos, e Ele mostrou isso, esse desejo de se tornar nosso amigo, aquele amigo inseparável, quando na cruz Ele morreu pelos nossos pecados. Meus queridos, então nós precisamos, para ter esse amigo conosco, nos tornarmos amigo dele, precisamos ter a intimidade verdadeira com ele, um relacionamento com Jesus verdadeiro, e isso vai se tornar um grande privilégio na nossa vida. Mas vejam, meus queridos, nós lemos no início da meditação um texto lá no livro de Lucas, logo após a morte de Jesus, o sepultamento, 3 dias depois da sua ressurreição. Então aqueles seus discípulos estavam voltando para suas casas, numa estrada
durante 11 quilômetros, caminhando, conversando, estavam ali dois dos seus discípulos, dois homens abatidos, confusos, depois da morte de Jesus. Estavam discutindo entre eles, conversando sobre eles o que havia acontecido. Eles haviam depositado a esperança em Jesus, esperando que Ele fosse o Redentor de Israel como nação, mas agora sentiam-se sem rumo. Mas naquela caminhada longa, Jesus estava com eles e eles não perceberam que Jesus estava ali. Mas Jesus vai aparecer ali para eles, no momento certo, e dizer para eles quem Ele era. Jesus fez questão de caminhar com eles, foi andando com eles, conversando com eles, em alguns momentos de repreensão a eles também, mas vai lembrá-los de tudo aquilo que havia dito a respeito dele, os acontecimentos naqueles dias. E quando nós olhamos para esse relato, e olhamos para que nós compartilhamos o dia do amigo, nós olhamos então para um Jesus que Ele demonstra ser um amigo fiel para todas as horas, em qualquer circunstância. Ali estavam dois dos seus discípulos, confusos, estavam ali sem esperança, sem direção, sem rumo. Então Jesus chega perto deles para conversar com eles. E Jesus então se torna, tanto para eles quanto para nós, um amigo verdadeiro para todas as horas da nossa vida. Por quê? E como Ele se torna esse amigo conosco em todas as horas da nossa vida? Primeira coisa, porque Ele caminha conosco nos momentos difíceis que nós passamos. O texto nos fala que aqueles homens estavam tristes, desanimados, haviam perdido a esperança, estavam voltando para suas casas com uma dor intensa da perda, tão intensa que impedia que eles pudessem ver a realidade. Eles estavam tão focados na tristeza que eles passavam, que eles não conseguiram perceber que era Jesus que estava caminhando com eles. Isto nos ensina, meus queridos, que quando nós passamos por muitas dificuldades em nossa vida, nos momentos mais angustiantes da nossa vida, se nós temos Jesus Cristo vivendo em nosso coração, Ele vai estar conosco nesses momentos difíceis da nossa vida, porque Ele é o amigo que não nos abandona quando as coisas não estão indo bem para o nosso lado. Ele nunca vai nos abandonar. Ele estará sempre encaminhando ao nosso lado, mesmo que nós não reconheçamos isso, que às vezes nós somos tão egoístas, olhando sempre para nós mesmos, para os nossos problemas, para nossas angústias, que nós conseguimos perceber que Jesus está ali ao nosso lado, para ser o nosso amparo, socorro. Às vezes nós buscamos soluções para as nossas dificuldades em tantos meios, ou pessoas, ou situações que nós criamos em nosso dia a dia, esquecemos que temos ali um companheiro fiel, que não nos abandona, que Ele disse antes de ser levado aos céus, Ele disse o seguinte: eu estarei com vocês todos os dias, até o final dos tempos. Esquecemos dessa verdade, começamos a ficar desesperados, angustiados com os nossos problemas, mas Jesus ao nosso lado, Ele é o nosso amigo fiel, que mesmo quando nós não somos tão fiéis para com Ele, Ele permanece sendo fiel para conosco, e deseja nos ensinar a viver essa vida também de relacionamento verdadeiro com Ele. Mas uma segunda lição importante de termos Jesus como esse amigo importante para nós, um amigo para todas as horas,
é lembrar sempre que a presença dele vai sempre trazer entendimento e dar sentido, dar clareza à nossa vida quando estamos sem saber o que fazer. No texto que nós lemos, nos versículos 25 a 27, Jesus vai não simplesmente se revelar para eles, mas ele vai esclarecer todas as coisas que precisavam esclarecer para eles. Quando ele começa ali a explicar tudo o que estava registrado nas Escrituras sobre ele, ele está trazendo clareza, ele está ali revelando todas as coisas e dizendo para eles que eles tinham que entender os planos de Deus para aquele momento. Tem momentos na nossa vida que nós ficamos tão preocupados, tão ansiosos. Às vezes nós queremos entender o que está acontecendo. A gente passa um problema com o filho, passa um problema no trabalho, um problema de saúde, enfrentamos uma dificuldade financeira, enfrentamos tantos problemas em nossa vida e parece que nós não conseguimos entender, queremos encontrar uma explicação para aquilo que está acontecendo conosco. Buscamos todos os meios, entristecemos, perdemos noites e noites de sono, porque queremos simplesmente entender o que está acontecendo. Mas estamos buscando entender as coisas dentro da visão humana. Queremos entender as coisas daquilo que o homem está dizendo. Aí Jesus chega para aqueles homens ali e diz para eles: olha, eu vou mostrar para vocês o que está acontecendo. Ele começa então a mostrar para eles através da palavra de Deus, dizendo para eles, começa lá desde Moisés, o texto diz, e começa a explicar para eles tudo o que havia acontecido no decorrer da história até aquele momento da sua morte e da sua ressurreição. Então Jesus nos mostra que a resposta que precisamos está na sua palavra. É na palavra de Deus que nós temos a resposta. Você não tem resposta para as situações que você encontra no seu dia a dia, você não vai ter a resposta simplesmente do conselho. O conselho é importante, é necessário. Ajuda médica, psicológica, tudo isso é muito importante. Deus capacitou as pessoas para isso, a ciência deu poder ao homem para ajudar o outro também nessa área, mas você só vai encontrar a resposta para aquilo que você precisa para dar sentido à sua vida na palavra de Deus. É na palavra de Deus. Você precisa voltar a sua atenção para a palavra de Deus. Você precisa tirar tempo na sua vida para ler a Bíblia, mesmo que você não entenda o que você está lendo. Você precisa estar lendo, mesmo que não entenda. Sabe por quê? Porque tem coisas que você lê, você não entende agora, mas no decorrer do tempo você vai chegar trazendo clareza para você no tempo certo. Aqueles homens já conheciam aquilo que Jesus havia falado para eles, eles eram conhecedores de todo o Pentateuco, que era a Torá, que eles conheciam muito bem, os 5 primeiros livros da Bíblia, eles conheciam isso muito bem. Mas Jesus precisa trazer à memória deles aquilo que estava registrado na palavra de Deus, para entendermos a nossa situação, a nossa vida, nosso dia a dia, para termos direção para a nossa vida diante das aflições que passamos. Precisamos que Jesus Cristo, esse nosso amigo verdadeiro, abra os nossos entendimentos, revele a sua palavra, mas a sua palavra só é revelada para aquele que busca nela, para aquele que a conhece, para aquele que procura aprender da sua palavra. Terceiro e último, um amigo para toda hora, para qualquer hora da nossa vida. Nesse texto que nós lemos de Lucas, capítulo 24, é aquele que vai transformar a nossa vida de tal forma que aquilo que antes era tristeza vai se converter em uma grande alegria. Porque Jesus é a nossa alegria. Quando Jesus está junto com eles, chega na casa deles, ao partir o pão, eles então vão reconhecer, e os seus olhos são abertos, e aquilo que antes era tristeza, era decepção,
desesperança, aquilo que era frustração, tudo aquilo vai acabar num piscar de olhos, tudo vai acabar. E os seus olhos estão abertos e agora eles têm de volta a alegria, porque Jesus, o amigo fiel, estava com eles, o amigo que não desamparou naquele momento de tristeza, ele estava junto com eles. Agora, eles entendem que a esperança continua existindo, que a esperança não estava perdida. A presença de Jesus vai mudar o coração daqueles homens. Aquilo que era antes marcado pela tristeza, agora se torna um caminho de alegria, de esperança, de renovação tão grande, que já estava à noite, e eles haviam convidado Jesus para passar a noite com eles, mas eles não se importaram com os perigos da estrada. Ele volta para Jerusalém aquela noite mesmo, caminhando por 11 quilômetros de volta, para se encontrar com os outros discípulos que estavam reunidos em Jerusalém, e ali eles vão compartilhar da mesma alegria, porque Jesus ressuscitou, e Jesus se manifestou para eles, e Jesus disse: eu estou com vocês. Jesus disse para ele: a alegria está de volta para vocês, deixem a tristeza, e em mim vocês encontram a verdadeira alegria, porque a presença de Jesus, o amigo fiel, que não os abandonou no momento pior da vida deles, trouxe a alegria de volta para eles. Então, meus queridos, somente Jesus tem essa capacidade de transformar a nossa tristeza em grande alegria. Quando permitimos que Jesus ele viva em nosso coração, fale ao nosso coração, que se revele a nós aquilo que estava gerando em nós angústia, tristeza, decepção, incerteza, fraqueza, vai se transformar em vitórias contínuas, porque Jesus está ali, e somente Ele pode fazer isso na nossa vida. Jesus, Ele é o nosso amigo para qualquer hora. Ele caminha conosco nos momentos difíceis, é aquele que traz clareza quando parece que nada faz sentido na nossa vida. É aquele que, onde a tristeza, ele transforma em grande alegria. Não importa como você esteja hoje, você se sente triste, desanimado, frustrado, sem direção, precisa de que algo dê sentido à sua vida. Você precisa se lembrar que o único que pode dar sentido à sua vida é esse Jesus, e quer ser seu amigo. Ele quer que você viva essa vida de amizade, de relacionamento com Ele todos os dias. E para isso, Ele veio a este mundo, se entregou na cruz por nós e disse que Ele deu a sua vida pelos seus amigos. Somente aqueles que reconhecem Jesus na sua vida se tornam, portanto, amigos de Jesus Cristo. Se você quer se tornar esse amigo de Jesus, ele precisa assumir o governo da sua vida. Você precisa entregar a Ele a sua vida, confessando Jesus como seu Senhor e Salvador. Precisa descansar nele, dizer a Ele da sua confiança nele. Você precisa declarar a sua fé nele e viver com Ele todos os dias da sua vida. Eu querido, que você nesta noite possa, diante dos seus amigos, vendo a importância que os seus amigos têm para você aqui nesse tempo, lembrar que você precisa de um amigo, mais um amigo, não só esses amigos que estão com você aqui nesse tempo, mas você precisa de um amigo com você que vai transpor esse tempo de vida aqui na terra, porque os seus amigos, eles podem caminhar com você durante os dias da sua vida aqui na terra. Eles podem caminhar com você até os seus últimos
minutos de vida. Eles podem estar com você no seu último suspiro. Eles podem estar perto de você no seu funeral. Mas eles não podem estar com você após esse momento. Somente Jesus é aquele que está com você agora, momentos difíceis, a doença, nossa última respiração. Ele estará com você também quando você deixar essa vida. Ele estará com você na eternidade. Ele é o único que pode te acompanhar aqui e também na eternidade. Por isso você precisa desse amigo fiel, inseparável para esse tempo e para poder viver a vida eterna com Ele, o Reino Celestial. Que Ele te dê essa oportunidade de se tornar amigo dele também. E através da sua fé, você confesse Jesus como Salvador e Senhor da sua vida e se torne verdadeiramente amigo de Jesus. Amém? Feche os seus olhos agora e eu quero orar por você. Eu queria orar por você nesta noite, pedindo ao Senhor para que eu pudesse transformar a sua vida, para que você se torne realmente um amigo verdadeiro de Jesus. Senhor, que nós estamos diante do Senhor, na presença do Senhor, e Deus, desejosos de ter o Senhor como esse nosso amigo constante. Deus, as pessoas que estão aqui nesta noite, que ouviram a Tua palavra, aqueles que nas suas casas ouvem, acompanham esta ministração também, que todos possam nesta noite ter esta certeza de Jesus viver nos seus corações como amigo fiel para todas as horas. Senhor, em nome de Jesus, que o Senhor possa se manifestar, ó Deus, nestas vidas, mas não que todos possam entender a necessidade que elas têm de Jesus nas suas vidas. Seja esse um tempo de aceitação da obra salvadora de Jesus na cruz do Calvário e da rendição total ao Senhor, para que todos que ouvem a sua palavra nesta noite possam ter Jesus Cristo como seu amigo inseparável para esse tempo e também para a vida eterna. Então, Senhor, fica conosco e entra nesses corações, transforma essas vidas e faz de cada um de nós amigos inseparáveis de Jesus Cristo. Nós entregamos estas vidas ao Senhor e agradecemos em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Meus queridos, nós vamos louvar o Senhor com um hino, depois nós vamos dar continuidade aqui. E quero pedir aos irmãos para estarem orando também. Nosso irmão Valdo está sempre aí conosco, né? Aquele amigo inseparável que nós temos, né? Hoje ele está na possibilidade de ver, fez um procedimento essa semana, está em repouso, em recuperação em casa, estejamos orando por ele. Orar também pela vida do Moacir. Giovanni me disse agora há pouco que o Moacir está internado. Vamos orar por ele, para Deus estar intervindo e trazendo restauração e cura para o Moacir também. Tá bom? Vamos lembrar de orar pelos nossos irmãos. Deus abençoe a todos. Ah
nosso coração durante essa semana. Nós vamos passar agora um momento mais descontraído aqui, chamar já de uma vez a Giovana. Esse culto